Bem-vindo ao belo passeio de dezembro. O dia está lindo e há alguns vegetais maravilhosos para mostrar para você, como estas sojas, repolhos e brotos brancos que foram plantados lá em julho. O que vamos ver agora são os resultados de fazer todas as coisas em momentos diferentes no final do ano para ainda ter algum interesse no jardim. E nós temos um interesse fantástico. No meu site, onde há ofertas para sexta-feira verde, sábado, domingo e até o final da segunda-feira, tem algumas pechinchas fantásticas lá. Dê uma olhada, uma boa oportunidade para se preparar para o Natal. Esses aqui tiveram um ótimo desempenho. Eles estão na terra há apenas 6 semanas e já fizemos uma colheita, o que significa que as plantas estão bem cuidadas agora. Isso sempre chama a atenção e você pode ver que elas estão realmente bem organizadas. Não tem muito mato, vamos tirar um pouco das ervas daninhas enquanto colhemos. E aqui no termômetro, o mínimo mostra que já chegou a menos 4 graus Celsius aqui dentro. Então isso não impede a geada. A geada realmente fez um ótimo trabalho matando as calêndulas, né, que tinham se auto-semeado, como fazem todo ano, e aí a geada as mata. E é uma seleção realmente boa de saladas de inverno. É muito difícil, muito cedo para dizer se elas vão sobreviver ao inverno, mas acho que estão em um bom lugar. Enquanto essas aqui fora tivemos muitos danos de geada na Endeve. Você pode ver aquele escurecimento ali, por exemplo. Isso é tudo causado pela geada, então valeu a tentativa. Na verdade, não colhemos muito dessas porque foram plantadas muito tarde. Com o clima quente, ficou absurdamente quente. Em novembro, os dias variaram entre 11 e até 17 graus Celsius em um dia. Então, isso dá na casa dos 50, chegando até 60 graus Fahrenheit. Agora está esfriando um pouco, graças a Deus, era necessário. Eu não quero que as coisas cresçam muito mais antes do inverno. Até coisas como esse espinafre aqui, que foi plantado ao lado do aspargo, sabe? Ele realmente só precisa ficar pequeno mesmo. Agora, não há luz suficiente para ele crescer e é a falta de luz que faz o ruibarbo morrer, como acontece todo mês de novembro. É impressionante. Em um momento ele está bem e no seguinte já se foi. Então está tudo certo agora. E vai ficar assim mesmo. Pronto. Pronto para a primavera. E aqui em cima temos um pequeno estoque de cenouras para o inverno que está nesta grande horta. Isso afastou parcialmente a mosca da cenoura, mas não totalmente. E o que está acontecendo agora é que essas cenouras estão alimentando os cervos. Na verdade, não faz diferença agora, pois eles só comem a parte verde, não a cenoura. E ainda tem muita coisa acontecendo aqui, tipo, temos couve que está deslumbrante. Azul foi muito bem durante todo o verão e agora só tem umas sobras, o que está tudo bem. Os nabos estão quase prontos como nabos pequenos para dezembro. Eu recomendaria colhê-los antes do final do ano, porque depois eles começam a ficar um pouco fibrosos e duros. Se você não tomar cuidado, conforme vamos chegando em fevereiro, repolho para a próxima primavera e cebolinha, mais couve. Então, metade dos canteiros está vazia e a outra metade tem algo plantado, o que está ótimo. Precisamos de canteiros para a primavera. Adams acabou de cobrir aquele ali com composto. Enquanto aqui são favas, e é assim que eu gosto que elas fiquem. Você vê como elas estão bem pequenas? Elas estão na terra há cerca de um mês. Sim, para que suas favas sobrevivam, não deixe que cresçam demais. Daqui a pouco vamos ver algumas que eu plantei propositalmente antes para ficarem maiores e elas não vão sobreviver. Enquanto a chicória ali está boa, está com uma aparência boa para a colheita de dezembro, alface de cordeiro, boa para entrar em janeiro e fevereiro, alho. Nós tentamos isso, colocando um pouco de cinza de madeira ao redor dela. Vamos ver. Isso deve parar ou retardar a ferrugem. Bem, esses alhos porós que a Minty está ansiosa para nos mostrar ali, são bandidos, então eles são. Eles são bons para a primavera. Eles estavam cobertos, agora tiramos a cobertura. Espero que isso tenha sido suficiente para manter o minerador de folhas afastado. E entre os alhos porós há algumas favas. Desculpe, sim, eu quis dizer favas mesmo.
Parece loucura dizer, mas isso é o que acontece se você plantar as favas cedo. E tudo bem, porque eu quero que elas morram, elas são como uma cultura de cobertura para apodrecer no solo quando morrerem. E essas alfaces de cordeiro, só olha para isso. Nunca vi elas tão grandes e acho que é porque cresceram um pouco cedo demais, na verdade. Em novembro, quando não há muita luz, mas ainda assim mais luz do que no meio do inverno, quando normalmente cresceriam. Enquanto essas parecem um pouco tristes por fora, na verdade, há um coração lindo aqui. Isso é repolho golden acre, então não é tão duro, mas é duro o suficiente. Elas são realmente muito doces, eu tenho comido e beliscado elas, são simplesmente folhas de repolho lindas. E então no galpão. Aqui temos um pouco de aiporrábano e beterraba armazenados. Só veja a colheita incrível aqui. Não é que havia muito aiporrábano, mas eles são tão bons e isso é uma ótima comida de inverno agora, assim como a beterraba. Adam conseguiu fazer isso na semana passada, antes da geada piorar. Essas chicórias se conservam bem assim. Não corte muito, mantenha desse jeito. Elas são para acompanhar a salada de inverno. E sim, é uma época maravilhosa do ano, o galpão. Tem tanta colheita de inverno para esperar, porque sim, mas também couves de Bruxelas aqui. Essas ficaram meio doidas. Esse é o Trafalgar, onde eles foram plantados bem tarde. Depois das favas ficou um pouco variável, mas tem uma boa colheita ali com cebolinha por baixo. Agora é uma combinação do que está na terra e do que você tem guardado. De modo geral, tivemos um bom ano, tem muita coisa guardada. E até algumas plantas que estamos deixando no solo para sementes, como talvez aqueles tatsoi ali, chicória rosa que logo estará boa para a colheita, e essas aqui durante todo o inverno. Fiz isso ano passado quase por acidente, então este ano pensei, vou tentar de novo. Coentro, se conseguir. Apenas nesse estágio de muda antes do inverno, então essas foram semeadas bem tarde, tipo em setembro, e mantendo a cobertura, significa que elas devem sobreviver ao inverno. Então já chegamos a menos 5,5 graus Celsius, isso dá cerca de 22 Fahrenheit, e você pode ver que isso acabou com coisas como a Endeavour. Elas tiveram um bom desempenho, estavam ótimas antes da geada, mas algumas das mudas agora e obviamente o alho, então o alho de novo. Coloquei mais cinza de madeira para combater a ferrugem e esse brócolis roxo, ótimo para abril do ano que vem. Se tudo correr bem, mas está muito menor do que o normal, então é bom para poder colocar uma cobertura assim. Mas o tamanho pequeno é porque a minha primeira semeadura do brócolis roxo foi lá pelo solstício. E aí você planta em meados de julho e foi atacado pelo besouro pulga. Então tivemos algumas perdas este ano, neste verão, por causa do besouro pulga. Não foram muitas, mas o suficiente para me manter atento a isso. Isso significou que, com as couves de Bruxelas e o brócolis, estamos fazendo uma colheita tardia. Plantas menores, mas ainda assim boas, enquanto essas aqui conseguiram sobreviver. É interessante, o broto branco, olho branco, e é isso que tudo aquilo é. E tinha um pouco de pastinaca aqui, que não cresceu bem por causa da seca, mas também conseguimos colher um pouco de pastinaca junto com elas. Isso é cerefólio para o inverno, na verdade é mais para o outono. Se vai sobreviver ao inverno, vamos ver. É cerefólio crespo, a mostarda de novo foi morta pela geada. Isso é incrível. Eu não quero que a mostarda sobreviva até a primavera, ela é só um adubo verde. Então era isso que estava acontecendo. A abóbora crown print. E eu plantei no dia 7 de setembro, que foi pouco antes da lua cheia. E isso deu bastante vigor para ela. E finalmente aqui temos mais couves de Bruxelas e é uma boa nota para terminar. Eu adoro couves de Bruxelas. Para o inverno elas estão bem firmes. Hora de colhê-las agora. É bom quando você tem variedades em que as couves de Bruxelas ficam espaçadas assim, aí elas não apodrecem. Às vezes elas ficam juntas e acabam apodrecendo.
Mas a maioria das plantas está com boa aparência aqui, então isso é o inverno. Agora estamos de fato entrando no período de calmaria. Hoje é final de novembro e, sabe, não há preocupações com nada. Sem semear ou plantar, você pode aproveitar o jardim. Aproveito mais o jardim no inverno, que é uma época maravilhosa,